Carla Cardoso está ao meu lado e vai atualizar informações para a gente. Olá, Luciana. Pois é, informação importante que chega do Ministério de Saúde de Israel. Estão fazendo toda uma preparação ali na região norte de Israel para caso o conflito na fronteira com o Líbano se intensifique. Eu explico para vocês. Hoje de manhã, mais um ataque veio em direção a Israel do sul do Líbano. Este ataque de hoje, o Hezbollah, o grupo que é aliado ao Hamas, mas é libanês e também é inimigo de Israel, assumiu a autoria de ter lançado um ataque com mísseis guiados em direção a um posto de controle em Israel, no norte de Israel. E aí o que acontece? O Ministério da Saúde israelense começou toda uma movimentação de transferências de pacientes que estão nos hospitais da região norte de Israel para a região central de Israel, já se preparando caso a situação lá na fronteira com o Líbano piore, Luciana. Então é um alerta que chega da região norte de Israel. Muito bem, a gente está falando do norte de Israel, já eu mostro o mapa aqui com a Derla de novo, porque, como ela disse, o norte de Israel sendo atacado agora na fronteira com o Líbano, mas a crise que você está vendo aí na sua tela é no sul, então, essa imagem é da faixa de Gaza e ali no sul de Israel tem essa área conflagrada. Então, a gente tem o Américo Martins, porque, Américo, mais cedo eu trouxe aqui, ainda há pouco falei com você, dos apelos do presidente Lula ao secretário-geral da ONU, Guterres, que se manifeste para que se retire mulheres, crianças e idosos dessa faixa de Gaza, dessa área mais conflagrada, sul de Israel e faixa de Gaza. E o Guterres falou sobre isso nesse momento, né? Exatamente, Luciana. O secretário-geral da ONU acabou de fazer um pronunciamento lá em Nova York, na sede da ONU, e ele tocou em alguns pontos muito importantes. Primeiro, ele disse que está muito preocupado exatamente com o que a Derla acabou de reportar, a possibilidade de uma expansão do conflito envolvendo o Hezbollah e outros grupos radicais inimigos de Israel. Ele disse que estava muitíssimo preocupado com essa escalada na fronteira norte de Israel. Além disso, obviamente, ele pediu, é a coisa óbvia a se fazer, a imediata soltura e libertação de cada um dos reféns que foram tomados pelo Hamas. Mas como a gente disse anteriormente, o Hamas, como um grupo classificado como um grupo terrorista por muitos países, não segue regras e dificilmente vai ouvir os apelos do secretário-geral da ONU. E ele também disse, obviamente condenou o Hamas, os ataques, e exigiu a libertação dos reféns. E ele também disse que está muito preocupado com esse ponto que você levantou, que o presidente Lula tinha falado mais cedo, sobre a assistência aos civis, tanto no território israelense como especialmente na faixa de Gaza, e especialmente porque a faixa de Gaza está completamente fechada neste momento, sem entrada de ajuda humanitária. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que o Egito colabore com a abertura de Rafah, do ponto de fronteira em Rafah, e que permita a entrada de ajuda humanitária com a maior urgência possível na faixa de Gaza, porque não estão entrando água, alimentos e remédios, que são muito importantes para as milhares de pessoas que estão feridas, sendo tratadas em hospitais completamente abarrotados na faixa de Gaza. E ele também lamentou a morte de 9 funcionários da ONU na faixa de Gaza, que foram atingidos pelos mísseis e pela destruição dos prédios na faixa de Gaza. 9 funcionários da ONU morreram e a ONU tem uma presença muito forte em Gaza porque ela é responsável por uma boa parte do serviço de saúde e muito boa parte dos serviços de alimentação, inclusive. Uma boa parte dos 2.600.000 habitantes da faixa de Gaza depende da ajuda humanitária da ONU. Então, o secretário-geral fez esses apelos, todos muito importantes. Vamos ver se vai resultar em alguma coisa concreta. A gente tem apelo de todos os países, a gente tem uma boa vontade, a gente pode dizer assim, do Egito, então, de fazer a retirada, então, desses civis pela faixa de Gaza. Agora a gente tem também o apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O que está emperrando, então, Américo? O que pode emperrar, então, essa retirada de civis? É o tempo agora?
Alguns fatores, Luciana. Primeiro, a própria área ali perto desse ponto de fronteira em Rafah tem sido alvo de bombardeios israelenses. Ontem a gente noticiou aqui que alguns mísseis acabaram atingindo próximo desse ponto de fronteira. Não foi o alvo, mas como Gaza é muito habitada, muitas áreas, alguns alvos foram atingidos naquela região. Portanto, existe um perigo. Seria necessário, em princípio, para você fazer essa retirada com toda a segurança, que houvesse algum tipo de cessar-fogo temporário que fosse. O que está muito difícil de acontecer neste momento. Pelo contrário, todas as indicações que a gente tem é de um recrudescimento da violência, inclusive com Hamas também mandando foguetes para o lado israelense. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Egito mantém esse posto de fronteira fechado porque ele teme um êxodo enorme dos civis palestinos que estão sob bombardeio na faixa de Gaza. E não se sabe quando esses civis poderiam eventualmente voltar à faixa de Gaza ou se mesmo poderiam voltar. Porque essa é uma outra questão. Quanto tempo eles ficariam no Egito sob obrigação do governo egípcio de alimentá-los, de protegê-los? Esse é um outro complicador. Agora, é óbvio que você pode fazer algumas exceções nisso, pode abrir para alguns grupos, para retirar crianças, por exemplo, os brasileiros que moram na faixa de Gaza, outras pessoas de outras nacionalidades, mas isso tem que ser negociado com o Egito. As informações que a gente trouxe anteriormente da própria Basília Rodrigues, a nossa companheira lá de Brasília, era de que o Ministério do Exterior do Egito se comprometeu a ajudar o caso brasileiro, mas tem algumas dificuldades práticas. Uma delas, essa questão de bombardeios estarem muito próximos ali dessa fronteira. Questão muito delicada e complexa. Derla Cardoso tem atualizações para a gente. Pois é, vamos atualizar então um pouco a situação norte de Israel, porque acaba de chegar uma informação aqui de uma autoridade de alto escalão do exército americano, Charles Quinton Brown Jr., chefe do Estado-Maior do Conjunto dos Estados Unidos, do exército americano. Ele disse que o exército americano não vê indicações de que outros atores inimigos do Hamas vão se juntar a essa luta contra Israel. Ou seja, ele disse isso em uma coletiva em Bruxelas, na esteira do que a gente está noticiando aqui, desses ataques que têm sido registrados do sul do Líbano para Israel. Portanto, os Estados Unidos, nesse momento, não veem uma indicação de que o Hezbollah vai se juntar ao Hamas nessa ofensiva contra Israel. Mas isso a gente vai ter que monitorar muito de perto e a situação muda a cada minuto, Luciana e Américo.